meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a tia Iona vai deixar aqui um vídeo, certo, de revisão dos conteúdos que nós vimos, tanto em História quanto em Geografia, só que em vídeos diferentes, tá certo? Primeiramente, a tia Iona vai fazer o de Geografia e depois, posteriormente, eu faço de História e disponibilizo para vocês, tá certo? Então, nós vamos ver, né, recapitular um pouco sobre o que nós vimos no capítulo 4 e no capítulo 5 até então do módulo 2, tá certo? Então, no capítulo 4, nós vimos o quê? As pessoas convivem, né? E vem trazendo logo de cara dois significados de duas palavras, né? Que apesar de serem parecidas, elas possuem significados diferentes, que é viver e conviver. Viver está mais relacionado ao quê? Ao meu país, ao meu estado, ao meu município, ao meu bairro e até mesmo à minha casa. E conviver está relacionado ao convívio diário com as pessoas, tá certo? O convívio que eu tenho com as pessoas diariamente, tá certo? Outra coisa é que os espaços, eles tanto podem ser individuais. Um exemplo, tia Iona, o meu quarto é um espaço, né, geograficamente, que é individual, que é meu quarto, tá certo? E o espaço coletivo ou comum, tá certo? Que é um espaço em que convive um grande número de pessoas e que nesse espaço há também regras para que haja uma boa convivência, tá certo? Então temos aí os espaços individuais e os espaços coletivos ou comuns, tá bom? Então, na nossa família também existe o quê? Regras e costumes, tá certo? Para que haja uma boa convivência, né? Para que nós mantenhamos uma boa convivência, é essencial que exista regras também no ambiente familiar, não é isso? Ou você pode comer e deixar o prato no sofá? Poder pode, mas não é interessante, não é legal, né? Para a organização do seu lar, da sua casa, não é isso? É necessário que você tenha as suas atividades, as suas obrigações a cumprir. E temos também os espaços públicos e privados de uso coletivo. Tanto os espaços públicos quanto os espaços privados, né? Eles são espaços em que existe um grande número de pessoas convivendo, certo? O espaço público, né? Que é do povo, para o povo, tá certo? Então é algo público, que eu não pago nem nada, nenhum valor referente ao espaço que eu estou usufruindo, como os parquinhos, as praças, tá certo? E os espaços privados de uso coletivo, o exemplo que a tia Iona pode dar é o colégio. O colégio é um espaço privado, da qual, né, os pais de vocês, eles pagam uma quantia referente, né, para estar usufruindo do serviço que o colégio presta, que é o serviço educacional, ok? Então, os espaços públicos é referente, né, ao público que é do povo, e os espaços privados são aqueles espaços, certo, que é como a tia Iona pode estar se referindo, que é de uma pessoa ou de uma organização, certo, em que as pessoas elas pagam um valor referente, né, àquela instituição ou àquele estabelecimento para estar usufruindo daqueles serviços. E também vimos o quê? As pessoas trabalham, né, no capítulo 5. E aí, para início de história, a tia Iona pergunta o que é trabalho, né? O trabalho é o quê? É uma atividade que as pessoas realizam, né, para atingir um determinado objetivo, em que elas podem estar ensinando, construindo, né, vendendo, criando. Um exemplo sou eu, a tia Iona está aqui ensinando algo a vocês, tá certo? Esse trabalho, ele tanto pode ser, né, remunerado. Remunerado se refere a quando eu recebo uma quantia referente, né, à função que eu desempenho. O exemplo é o professor, o advogado, o fisioterapeuta, tá certo? Que recebe um valor referente às funções que ele desempenha. E também temos o não remunerado, tá certo? Que ele não recebe dinheiro em troca do seu tempo, do seu conhecimento, do serviço prestado,
tá? E temos também os trabalhos voluntários, em que algumas pessoas, né, elas se disponibilizam para trabalhar voluntariamente sem receber nenhuma quantia referente ao serviço que ela está prestando. Um exemplo são as ONGs, que aceitam, né, pessoas voluntárias para estar ajudando, tá ok? Lembrando que o trabalho voluntário ele não recebe nenhum valor, tá? E, Tioná, por que as pessoas trabalham, afinal, né? As pessoas trabalham para conseguir o dinheiro, não é necessário, para suprir as suas necessidades e seus desejos, tá? As necessidades vai do comer, do morar, do vestir, do deslocar-se, certo? E aos meus desejos. Por exemplo, a Tioná, eu vou dar um exemplo, tá certo? Eu desejo comprar um carro. Só que para isso eu preciso o quê? Trabalhar para me poder conseguir comprar este carro. Então é um desejo meu, não é? Assim como comprar uma casa, comprar, enfim, um celular, ok? E dentro desses tipos de trabalho, né, remunerado, não remunerado e o voluntário, existe o quê? Os tipos de trabalhos, né, que eles são divididos em dois tipos, formal e informal. O formal, é aquele que tem um horário a ser cumprido, ele tem que comparecer ao local de trabalho para desenvolver a atividade, né, a função. E nesse trabalho formal, ele possui um salário, certo? E tem alguns direitos garantidos, que mais na frente a Tioná vai estar falando sobre os direitos garantidos do trabalhador formal. E no trabalho informal, é aquele que não é registrado na carteira de trabalho, não há vínculo entre o empregador e a empresa contratante, certo? Esse empregador se refere à empresa, o empregador é a empresa que necessita do trabalho de outras pessoas, tá certo? E o empregado é a pessoa que troca o seu trabalho e o seu tempo por uma remuneração, exercendo suas funções. Por exemplo, a Tioná é empregada no Colégio CVA e eu recebo uma remuneração por ensinar, por transmitir o conhecimento a vocês. Os direitos trabalhistas, né? Os direitos do trabalhador formal, tá certo? Lembra que no trabalho formal, um dos tipos de trabalho, né? Existe o formal e o informal, como a Tioná falou anteriormente. Existe o trabalhador formal, alguns direitos garantidos, certo? Então, os direitos trabalhistas do trabalho formal, a Tioná vai estar nomeando aqui para vocês, falando para vocês, que são férias remuneradas, certo? Enquanto o funcionário ele descansa, né? Ele tem um mês de férias, ele continua ainda recebendo o seu salário. O 13º salário, que é quando no final do ano o funcionário ele tem direito a um salário a mais, né? O 13º salário, que é o 13º, né? O 13º salário, que é um salário que, digamos que é o presente, né, do empregado, tá? A licença maternidade para as mulheres, né, que quando tem o bebê, elas precisam passar um pouco de tempo a mais com o bebê, elas têm um tempo, certo? Durante 6 meses, se eu não me engano. A mãe, ela tem um direito, né, à licença maternidade, que ela continua recebendo o que ela ganhava estando desempenhando as funções dela dentro do trabalho. E tem a aposentadoria, né? Que depois de um tempo de trabalho, né? A pessoa tem o direito de ganhar o seu dinheiro descansando, aposentado, tá certo? Lembrando que os trabalhadores formais têm um registro na carteira de trabalho, certo? O que garante os seus direitos. Então, é necessário que tenha-se o registro na carteira de trabalho, tá bom? E já o trabalho informal é aquele que não é registrado na carteira de trabalho, não existe vínculo entre empregador e empresa, né? E o mesmo não possui direitos trabalhistas por lei, como remuneração fixa e férias pagas, tá certo?
Então, olha, temos também o trabalho autônomo, tá? Que o trabalho autônomo são aquele que exerce suas funções por conta própria, aquele que trabalha por conta própria, certo? Seu trabalho geralmente segue regras por meio de um cumprimento, né, um vínculo de contrato, certo? Entre o trabalho, né, e o cliente que o contrata, tá certo? Por exemplo, quem trabalha autônomo, né, de forma autônoma, para me poder fechar um negócio com alguém, eu preciso, né, comprovar, eu preciso de um cumprimento de contrato. Um exemplo que a Tiana pode tá dando para vocês é quando eu solicito um serviço fotográfico, né? Os fotógrafos, eles possuem um trabalho autônomo, certo? Então, eles elaboram um contrato em que o cliente, ele assina para aquele contrato que ele está prestando serviço, tá bom? Então, é isso, tá? Vocês assistam o vídeo. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, leia o conteúdo capítulo 4 e capítulo 5 do módulo 2, tá? E boa prova! Beijo!